Tudo que eu encontro em um dia andando aqui no meio do mato. E se tem uma coisa que a gente encontra aqui, é bicho de tudo que é tipo. E logo que eu entrei no meio do mato, dei logo de cara com essa teia de aranha dourada. E olha só quem era a dona dela. Eu jurava que era uma viúva negra, mas eu não conheço essa espécie de aranha aí não. Também encontrei em uma palha de tucum um ninho de uma espécie de pombinha bem rara. Tá ficando cada vez mais difícil aqui na minha região, a pombinha azulona. Também encontrei uma cunca de tucunzeiro, acabei pisando em cima e atravessou até o solado da bota. Aquelas botininhas velhas do solado de borracha não presta pra gente tá andando no meio do mato não. Como dessa vez a minha faca tava cega, não deu de tirar aqui não. E como aqui tá no tempo dos milho, tem uma ave que aparece de montão, fazendo ninho pra todo lado. E ela faz ninho nesses bichinhos aqui, ó, nos cumpizeiros. E olha só, pessoal, quem é que conhece que ave é essa aí? 4 filhotinhos, e não foi só um ninho que eu encontrei não. Também tinha esse outro aqui com 6 filhotes, pelocão, já quase no ponto de voar. E pra quem não conhece, a gente chama esse bichinho aqui de periquito verdadeiro. Agora eu vou estar desmanchando um barrozinho pra tá tapando o buraco de novo, que não pode deixar o bichinho descoberto não, né? Senão pode chover em cima.